acho importante, primeiro, colocar para vocês o lugar de onde eu venho, para vocês entenderem qual vai ser o foco que eu vou assumir aqui. Eu sou professora há 32 anos e faço parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica há 15 anos. Então, o lugar de onde eu venho é o lugar que é o chão de sala de aula. E, nesse momento, eu, mais especificamente, atuo como gestora de uma instituição de educação profissional. Então, as aproximações que eu farei aqui têm uma relação direta com educação e mundo do trabalho, com educação para o mundo do trabalho. E, mais especificamente, eu vou falar a partir do contexto em que eu atuo, em que o Instituto Federal está presente, que é o contexto da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Essa é uma rede bastante pujante, que teve a sua constituição pela Lei 11.892, de 2008, e a sua constituição permitiu que a gente pudesse expandir a oferta de educação profissional por todo o país, permitiu que a gente pudesse interiorizar a oferta de educação profissional por todo o país e permitiu que a gente pudesse diversificar a oferta de educação profissional por todo o país. Então, a partir de 2008, com a constituição dessa rede e a criação dos institutos federais, nós tivemos interiorização, expansão e diversificação da oferta de educação profissional. Então, é importante colocar esse ponto, porque muito do que eu trago a partir de princípios que são discutidos nessa rede. Essa rede que é composta por 685 unidades. A gente costuma brincar que no lugar onde nenhum poder público chega, nós temos algum campus de um instituto federal, nós temos algum campus que pertence à rede federal. E agora nós estamos num processo de outra expansão. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre essa outra expansão aqui mesmo nesse encontro, né? Nós temos mais 101 unidades novas, tá? O presidente anunciou 100 em março deste ano, mas nós temos mais uma no estado da Paraíba, então são 100 mais um, tá? Nós temos mais 101 unidades novas de campus que pertencem a essa rede. Então, é deste lugar que eu falo e é deste lugar que eu trago as reflexões. Eu fiz um recorte para fazer algumas provocações aqui com vocês, e o recorte que eu faço é muito voltado para os cursos técnicos, tanto os cursos técnicos integrados, como os cursos técnicos subsequentes, como locus de formação profissional. E já que nós estamos falando dos cursos técnicos, eu também fiz um outro recorte. E esse recorte tem a ver com as juventudes. E eu achei muito bom que os meninos e meninas aí que estão no processo de formação em cursos técnicos tenham chegado exatamente no momento dessa fala, porque essa é uma fala que vai pensar muito a formação profissional das juventudes. Então, a primeira questão que eu quero lançar aqui é a seguinte: qual o papel da educação profissional no desenvolvimento social e das políticas de inclusão? Qual é o papel dessa educação profissional? Eu considero que, para a gente pensar esse papel, a gente precisa refletir sobre as juventudes e o mundo do trabalho. Para a gente pensar em desenvolvimento social, a gente precisa pensar em desenvolvimento das pessoas. E para a gente pensar em desenvolvimento das pessoas, quando a gente fala de formação profissional, a gente precisa se voltar especialmente para os cursos técnicos. Então, eu vou fazer aqui para vocês um contexto voltado para as juventudes. Esse contexto que eu vou fazer para vocês tem como base os estudos da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e o Brasil é um dos países convidados, né, que sempre participa das avaliações postas pela OCDE. A OCDE tem uma avaliação, que é a Avaliação Internacional de Alunos, o PISA, que desde 2000 é aplicada. O Brasil é um país convidado, porque não pertence à OCDE, e nós temos muitos dados, nós temos muitas informações geradas pelos relatórios contextuais do PISA desde 2000. Então, são 24 anos de geração de resultados. E por que eu falo dessa avaliação como uma avaliação importante para a gente analisar a educação e mundo do trabalho? É que quando o PISA surge, ele surge num contexto de necessidade de se avaliar as condições dos jovens
adentrarem o mundo do trabalho após a educação básica. Então, o PISA ele surge num contexto de verificar habilidades consideradas essenciais para a atuação no mundo do trabalho, para a atuação social. E é uma avaliação que pega os jovens que estão no final da escolarização básica dos países economicamente desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Os meninos nem sempre estão no final da educação básica quando fazem a prova, tá? Então, eles fazem a prova e nós temos uma profusão de informações desses estudantes, de suas famílias, das suas condições econômicas, sociais. E é a partir desses dados que eu vou trazer aqui algumas reflexões para a gente. Todos esses estudos apontam que as juventudes, de uma forma geral, têm, em média, muito mais anos de estudo do que as gerações anteriores. Então, hoje, a gente tem juventudes que têm muito mais tempo de escolarização do que as gerações anteriores. Entretanto, mesmo tendo mais anos de escolarização, eles têm muito mais dificuldade de se inserir no mundo do trabalho. E têm muito mais dificuldade de associar o que aprendem na escola com o ambiente profissional. Então, guardem isso, porque essa é uma questão importante. Nós temos mais tempo dentro da escola, mas temos mais dificuldade de associar aquilo que a gente aprende com nossa inserção profissional. Isso é o que dizem os dados da OCDE. Outro ponto também que eu acho interessante destacar a partir desses resultados é que os jovens, de uma forma geral, eles sonham com profissões que hoje estão em processo de caducar. Eles sonham com profissões que tendem a ser automatizadas em um tempo muito rápido. E aí, a gente tem, a partir desses estudos, um elemento muito interessante. O avanço da tecnologia ainda não está adentrando as instituições formadoras de maneira a fomentar nas nossas juventudes a relação entre avanço dessas tecnologias e profissionalização. Bom, além disso, a gente também tem outras questões que eu acho interessantes, tá? Por exemplo, quais são as ocupações dos sonhos que são mais citadas por meninos, jovens, que fazem a prova? Engenheiro, administrador de empresas, médico, profissional de TI, atleta, professor, policial, mecânico de veículos, advogado e arquiteto. É bastante amplo, né? Percebam que a maior parte, né, das ocupações tem uma relação direta com a formação em nível superior e não com a formação em nível técnico. Tem muitas questões relacionadas à formação em nível superior tecnológica, né, mas não com um técnico de nível médio. Para as meninas, as ocupações mais citadas são médica, professora, administradora de empresas, advogada, enfermeira ou parteira, psicóloga, designer, veterinária, policial e arquiteta. É importante dizer que esses dados eles não foram catalogados por país, eles são uma média geral. Foram ouvidos 600 mil jovens de 15 anos em 79 países e territórios, entre eles o Brasil. Então, esses dados eles nos ajudam a pensar como estão os jovens de 15, 16 anos que estão se preparando para adentrar esse mundo do trabalho. E aí tem um questionamento que eu me faço todos os dias à frente de uma instituição de educação profissional. Em que medida o mundo do trabalho é discutido com as juventudes? Em que medida os nossos próprios cursos técnicos discutem as condições de atuação dentro do mercado de trabalho para cada área? Isso é discutido com as nossas juventudes? Porque pelas respostas a gente percebe que ainda existe uma desconexão muito grande em relação ao que é trazido e em relação à necessidade de estar preparado para enfrentar toda essa mudança que a gente tem, que é uma mudança paradigmática em relação ao trabalho. E aí eu trago também um outro questionamento. Será que na educação básica, nos nossos cursos técnicos, na modalidade de educação profissional e na própria educação superior, a gente tem orientado os nossos jovens em relação ao seu futuro profissional? Será que existe esse diálogo entre a instituição formadora e os espaços de atuação profissional em que eles vão atuar? Então, essas são questões que, para mim, são muito fortes quando eu enxergo os resultados que o PISA, né, que é a OCDE, nos traz.
Tem um outro elemento também que eu gostaria de destacar, que eu acho importante, é que os jovens costumam sofrer muito mais com o desemprego. As taxas de desemprego costumam ser superiores à juventude se a gente compara com a população em geral. Então, entre os jovens brasileiros, por exemplo, de 18 a 24 anos, a época em que esse questionário contextual foi aplicado, a gente tinha em média 20% de desemprego na juventude e, saindo das juventudes, esse desemprego caía para 11%. Então, percebam que essa alta taxa de desemprego entre as juventudes, entre os jovens, nos aponta para uma dificuldade de inserção inicial no mercado de trabalho. Bom, além disso, tá, quando esses dados foram apresentados, e eles foram apresentados no relatório que vocês podem acessar lá na página da OCDE, o relatório se chama Emprego dos Sonhos, tá, é bem interessante o relatório. Quando eles foram apresentados, eles também foram apresentados no formato de um evento denominado Futuro do Emprego, no Fórum Econômico Mundial. Uma outra questão que foi trazida também como um ponto de atenção é como as funções que tendem a atrair os jovens podem se tornar cada vez mais vulneráveis frente à inteligência artificial. E como as funções que muitos jovens pensam em ter podem ser rapidamente substituídas por robôs, drones ou algoritmos. Então, é interessante também a gente pensar em como formar os nossos técnicos nas carreiras mais tradicionais na perspectiva da modernização tecnológica que nós enfrentamos hoje, na perspectiva da inteligência artificial. Outro dia, a gente estava recebendo alguns parceiros lá no Instituto Federal de Brasília, e alguns parceiros, né, que trabalham com a manutenção automotiva, disseram assim, olha, hoje a gente precisa de curso técnico de manutenção automotiva que ensine os estudantes, os futuros técnicos, a trabalharem com robótica. Então, aquele mecânico tradicional, ele existe, mas ele tende a ficar mais raro com a evolução, por exemplo, dos carros elétricos. Então, a gente tem toda uma mudança em relação à questão de trabalho, a gente tem mudanças paradigmáticas, e é para essas mudanças que a gente precisa pensar em preparar as nossas juventudes, né? Bom, diante disso, a gente faz um questionamento. Eu apresentei para vocês aqui alguns elementos que nos preocupam. E aí eu trago para vocês um questionamento. Como, então, a gente pode pensar em preparar essas juventudes numa perspectiva de educação profissional que seja condizente com o que a gente vive hoje, de transformação social, e que, ao mesmo tempo, possa formar futuros trabalhadores e trabalhadoras fortalecidos, numa perspectiva integral e cidadã. Como a gente faz isso? São muitos desafios a serem enfrentados. Eu vou citar 3 elementos que a OCDE traz e, posteriormente, eu vou acrescentar outros elementos que nós discutimos dentro da rede federal, tá? Bom, uma das primeiras questões que a OCDE coloca é a necessidade de essa juventude, dentro do ambiente educativo, ter a oportunidade de dialogar com o mundo produtivo. Ou seja, de a gente não apartar o mundo educativo do mundo produtivo, e sim fazer uma integração entre esses dois contextos. E aí essa integração, ela pode se consubstanciar de várias maneiras. Ela pode ser consubstanciada por meio de estágios, por meio de visitas técnicas, por meio de atividades de extensão. Enfim, nós temos diversas estratégias para promover essa integração, mas esse foi um ponto muito destacado. Nós ainda temos um fosso que divide os ambientes educativos dos ambientes produtivos, e esse fosso prejudica a formação profissional das nossas juventudes. Uma outra questão também que a OCDE aponta é que a formação dos profissionais precisa considerar habilidades que vão muito além do conhecimento científico, do conhecimento técnico, do conhecimento acadêmico. E aí eles apontam ser essencial o desenvolvimento de habilidades sociais. As habilidades sociais, tais como saber trabalhar em equipe, respeito a si e ao outro, empatia, capacidade de dar e receber feedback, comunicação não violenta. Então, esses elementos também são apontados como elementos essenciais para se formar profissional em qualquer área.
considerando tudo o que a gente vive na contemporaneidade. Bom, esses dois pontos, né, diminuição desse fosso entre o ambiente educativo e o ambiente produtivo e o desenvolvimento de profissionais nessa perspectiva das habilidades sociais, são dois pontos muito enfatizados pela OCDE. Mas eu quero trazer aqui algumas contribuições advindas da nossa rede. Bom, a primeira contribuição é a preocupação de formar futuros trabalhadores e trabalhadoras que sejam vistos na sua integralidade. O que significa isso? A gente forma o estudante para o mundo do trabalho, para a atuação na sociedade. Ou seja, a gente forma o estudante numa perspectiva da praxis. Ele precisa conhecer para fazer e fazer pensando em questionar o conhecer. Essa é a perspectiva da praxis. Não adianta só saber fazer e não adianta só conhecer. Você precisa conhecer, saber fazer e conseguir questionar e criticar a partir do seu fazer esse conhecer. É esse círculo que a gente chama de formação crítica, uma formação integral que considere o trabalhador e a trabalhadora como produtores de conhecimento dentro do seu fazer. Então, essa é uma perspectiva muito importante, principalmente quando a gente considera que a atuação hoje, ela requer criatividade, ela requer pensamento inovador, ela requer resiliência, ela requer adaptação, porque a todo momento a gente se depara com transformações em todas as áreas. Eu costumo dizer aos meus alunos, os alunos falam assim, eu estou doido para terminar o curso técnico, estou doido para terminar a graduação. E eu costumo dizer, não, você está doido para terminar esse ciclo, né? Porque esse ciclo não é suficiente para te acompanhar ao longo da vida. Então, você vai precisar continuar se formando, porque a formação ela é contínua, ela não para. Então, juventudes, vocês que estão aqui, vocês estão num processo, em um ciclo, e quando vocês terminarem esse, vocês vão precisar continuar. De maneira formal ou não formal, dentro do local de trabalho ou fora do local de trabalho. É a educação que nos acompanha. Não há mais espaço para que nós pensemos que se formar hoje, no ano de 2024, significa se formar para o mesmo contexto que nós viveremos daqui a 2 anos. Então, essa também é uma questão muito importante. É formar as pessoas que vão adentrar no mundo do trabalho, sabendo que esse mundo do trabalho é extremamente dinâmico e que tudo que muitas vezes a gente aprendeu vai precisar ser construído, desconstruído e reconstruído nessa perspectiva de sempre avançar. Bom, então, formação integral é um elemento extremamente importante quando a gente pensa numa formação profissional para o desenvolvimento social. Outra questão também que a gente considera muito interessante e que a gente trabalha dentro das nossas instituições é o princípio de verticalização. Não sei se vocês já ouviram falar no princípio de verticalização, é assim que funcionam os institutos federais. Se tivermos alunos de instituto federal, egressos ou servidores, vocês vão entender o que eu estou falando. A verticalização é o princípio de que você pode começar a educação, o seu trajeto de formação profissional num curso de qualificação profissional de 200 horas, num curso de qualificação profissional de 100 horas. Esse curso de qualificação profissional, ele te abre um caminho. Ele te abre um caminho que vai, de alguma forma, te levar a sentir necessidade de continuar a sua formação, de continuar se aprimorando. Você busca um curso técnico, e aí depois você termina esse curso técnico, você percebe que você quer continuar, que você quer se aprofundar mais. Você vai para uma educação superior, depois vai para um mestrado profissional. Esse é o princípio de verticalização. A gente trabalha muito com isso. Por exemplo, lá no nosso campus Samambaia, a gente tem muitos casos de estudantes que começaram fazendo um curso de qualificação profissional, um curso de pedreiro, por exemplo, ou de azulejista, e aí, a partir desse curso, eles buscam o técnico em edificações e hoje alguns deles estão fazendo engenharia civil. Então, isso tudo, essa trajetória toda acontece dentro de um mesmo espaço, de uma mesma unidade, com os mesmos professores e com a mesma infraestrutura. Então, a gente considera que esse princípio de verticalização ele é muito rico e ele permite que a gente sempre esteja preparando profissionais cada vez mais aptos para adentrarem o mundo do trabalho.
Outra questão que para nós também é muito importante é a articulação com o setor produtivo para a construção dos itinerários formativos. Então, como é que a gente pode, ambiente educativo e setor produtivo, dialogar para a construção desses itinerários formativos? E esse diálogo, ele não pode acontecer só para a construção dos itinerários formativos. Esse diálogo, ele também precisa acontecer para quando esses estudantes estiverem no processo de formação. É muito importante que no processo de formação esses trabalhadores e essas trabalhadoras possam ter a experiência de vivenciar o ambiente de trabalho. Por isso, eu considero, e aí é uma visão muito pessoal, acompanhando o que tem acontecido, eu considero que há uma riqueza muito grande nos programas de residência profissional que estão surgindo. As residências, elas são muito conhecidas, né, porque elas são tradicionais nos cursos da área de saúde. Só que agora a gente tem algumas residências que estão se fortalecendo muito na parte de formação de pessoas nas áreas técnicas. Então, o MCTI, por exemplo, hoje, em uma parceria com a Softex, tem uma residência em TI que é muito interessante. É um processo de qualificação profissional de 200 horas na parte de desenvolvimento e são 6 meses fazendo essa qualificação profissional e, na sequência, esses estudantes que fizeram essa qualificação profissional são encaminhados para empresas parceiras e nessas empresas parceiras eles vão ter como objetivo o desenvolvimento de projetos para a resolução de problemas que aquelas empresas apontam. E assim, eles vivenciam a resolução de problemas a partir da formação que eles tiveram no ambiente educativo, dentro do ambiente profissional. E eles finalizam toda essa experiência da residência em um ano, tendo essa integração. Eu, sinceramente, acredito que na perspectiva de cursos técnicos subsequentes, que são aqueles cursos que são feitos por pessoas que já terminaram o ensino médio, essa é uma estratégia bastante produtiva, bastante profícua, uma vez que você consegue estabelecer essa integração. Bom, uma outra questão que a gente considera muito importante para uma educação profissional que vise ao desenvolvimento social é o preparo não só para a qualificação do trabalho, mas também para o exercício da cidadania, como eu já coloquei agora há pouco, numa perspectiva de ter o trabalho como elemento central organizador dos currículos. A gente também considera sempre o tripé ensino,